Odisseia Geek. Odisseia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila e esse programa vai ser muito nostálgico. Eu sou o Danilo e hoje eu nem vou precisar do meu Lexotan. Eu sou a Bárbara e sobrevivemos à banheira do Gugu. Ai, que época! Anos 90. Cada vez que minha família resolve mostrar fotos dos anos 90, são cada coisa. É tipo eu vestida de odalisca, minha prima vestida de tiazinha no carnaval, as crianças tudo pequenininha. Que fofura. Tem algumas fotos da fantasiada, mas a maioria das fotos é a gente na chácara e tal. Filhotinho de cachorro, piscina. Nossa, as nossas fotos é tudo no sítio. Porque eu passava um fim de semana inteiro no sítio com a minha família. Eu só voltava durante a semana e dava sexta-feira, saía da escola, meu pai chegava do trabalho e a gente já voltava pro sítio. Grande parte da minha infância foi na chácara. Pra quem não sabe, foi tudo nos anos 90. Todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. Só o Dan que nasceu no final dos anos 80, né? É, eu nasci no final dos anos 80. Você me respeita que eu sou mais velho. Você tem 30 Você me anos, respeita né? que eu sou mais velho. Não interessa, eu não tenho 30 anos não. Quase. Eu tenho 17. Você tem Ah, 29. não tem 30 anos. Falta tipo quantos meses mesmo? Se O Danilo mete. não quer chegar nos 30. Não, eu queria voltar até 17, sei lá, 15. Não, 15 anos, tá? 8. Não, eu queria voltar pra faculdade. Eu queria voltar até 8 anos. Conhecer todo mundo que eu conheci de novo. Eu não queria não, Camila. Ai, não, meu TCC foi um desastre. Mas a gente se conheceu lá. É, pois Então, é. Cami, Da minha vida. Cami, a Bárbara tá tentando evitar as coisas ruins, você não percebeu? Eu sou coisa ruim. Que tem? Não, mas a gente não fez TCC junto e o TCC foi uma parte muito traumática. Nossa, foi. E se foi? Foi até pro Danilo, foi traumático o meu TCC. Foi bem traumático. Eu fui ver mais ou menos a época dos desenhos que eu pesquisei e pra relembrar também, porque eu não lembro de nada. Uhum. Já que a gente tá fazendo um negócio dos anos 90, alguém lembra como é que os filmes eram exibidos nos anos 90? Não vai falar na televisão. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, eles eram divididos em 5 partes. Por quê? Porque haviam 5 comerciais. Olha a oportunidade de negócio que a gente tá perdendo. Tá, mas a gente não vai fazer 5 comerciais no meio. Tá bom, Danilo. Vamos começar pensando nos nossos hábitos de TV quando a gente era criança. Ótimo. Vocês tinham um horário máximo pra ficar assistindo televisão? Sim, tanto que eu levantava 10 horas da manhã, assistia desenho até meio-dia, almoçava assistindo desenho e ia pra escola. Na época eu assistia desenho, não assistia nem Malhação ainda direito. Na época, como ainda podia fazer propaganda pra criança, financeiramente compensava pra TV manter os desenhos. Hoje em dia, pra quem não sabe, não tem por causa disso. Porque você não pode mais fazer propaganda pra criança e aí você perde o motivo de ter uma programação infantil na sua grade de horários. Não, você perde o motivo comercial para ter programas infantis. Por exemplo, tem a TV Cultura, não sei se fechou, não me recordo. Não, ainda tem a TV Cultura. Tem passa desenhos até hoje. Se eu Sim. não me engano, as únicas 2 TVs que ainda passam o desenho é o SBT com Bom Dia e Companhia, que agora tá com uma das filhas do Silvio Santos, que tá comandando, e a TV Cultura. Ah, é verdade. TV Cultura foi muito boa. Hoje em dia eu não sei como está, porque eu não acompanho mais, né? E eu sei que ainda passa Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, né? Sim. Então, Castelo Rá-Tim-Bum foi um ponto alto da televisão infantil brasileira, né? É uma das maiores criações brasileiras, é o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Não tem criação melhor do que isso. Infantil. Quando eu era criança, a minha mãe, ou alguém, não sei, comprou pra mim os 23 VHS, ou 17 VHS do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tive durante muitos anos esses VHS, todos os episódios. Ué, você não lembra na minha casa que tem a coleção? Você tem a coleção? Coleção Abril, lembra? Que ele era roxo e amarelo? Aham, tem lá até hoje. Pois bem, meus hábitos de televisão. Quando eu era criança, eu tinha creche. Minha mãe me deixava na creche. Era relativamente longe, mas relativamente perto. Não, era bem perto, na verdade. É que eu era criança, a noção de distância era abrupta. Mas, em linha geral, eu assistia muita televisão quando era criança. Eu brincava bastante também com os meus amigos, mas eu assistia muita televisão. O horário para parar de ver televisão não tinha. O que eu me lembro na época da TV Cruz é que dava umas 7 horas da noite, ou 7 alguma coisa, se eu não me engano. O meu avô, ou a minha mãe, ou a minha avó, ou alguém, eu tinha que parar para pessoa X ou pessoa Y ver televisão, ver novela ou ver jornal. E depois eu voltava, depois que acabasse aquele programa, eu voltava a ver televisão.
A minha casa, como uma casa de muita gente, só tinha uma televisão para 25 pessoas que moravam na residência. 25? Eu tô brincando, né, Cami? Mas assim, eram 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Então era eu, meu avô, minha avó e minha mãe e meus 2 tios. Eu morava em duas vós, meus pais são separados. Então durante a semana eu ficava com a minha mãe e aos finais de semana eu ficava com a família do meu pai, vamos colocar dessa forma. E na casa da minha avó paterna, assistia a televisão durante muito tempo. Brincava lá com os negocinhos, mas assistia bastante televisão também. Na casa do meu tio, que ele tinha uma chácara, ficava nas árvores, mas quando dava, assistia a televisão. Eu nunca tive horário de dormir por conta da televisão, porque minha mãe deixava, eu assistia junto com ela a tela quente. Então eu ia dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, talvez meia-noite. Não era saudável, talvez, mas eu sempre assisti muita televisão desde criança. Bom, os meus hábitos já foram diferentes, né, Dan? Eu sempre tive horário pra assistir TV e eu só assistia durante a semana. Vou explicar o porquê. Eu assistia durante a semana, eu acordava pra ir pra escola às 6 horas da manhã, chegava na escola às 7, voltava da escola era meio-dia mais ou menos. E a partir daí, durante a semana, eu podia passar o dia inteiro assistindo TV, sem problemas, a não ser 9 horas da noite, acabou a TV, hora de dormir. Nos finais de semana, eu raramente via TV porque eu passava o final de semana inteiro no sítio com as minhas primas, com as minhas tias, passava o dia inteiro brincando na piscina. Eu tive uma infância bem saudável nesse ponto. Eu lembro que quando eu ia pra chácara, era muito raro assistir televisão. Tipo, era à noite um pouquinho. E eu nem lembro o canal que passava e tinha uns desenhos aleatórios, que eu não lembro quais eram. Não lembro mesmo. Eu não fazia questão de assistir TV, exceto duas coisas. Na época que passou o seriado Sandy Júnior, porque eu e minhas primas, a gente era muito fanática pro Sandy Júnior. Isso a gente assistia de vez em quando, mas a gente se divertia tanto brincando no sítio que a gente esquecia às vezes. Nos domingos, a gente sempre voltava do sítio no final da tarde. Então, era o tempo certinho de eu chegar, a gente comprar um cachorro quente e eu lembro que eu sempre jantava nos domingos. Eu jantava cachorro quente assistindo as videocassetadas do Faustão. Eu ficava assistindo as videocassetadas do Faustão, comendo cachorro quente com maionese caseira de alho. Saudade. Ai, que delícia. Não, eu assistia bastante também Faustão com a minha família. Meu avô sempre gostou muito de Chaves, né? E meu pai adorava o... Mr. Bean? Isso, Mr. Bean. Mr. Bean é muito bom, Camila! Você tem problema, Cami. Você tem Meu pai problema. adorava Mr. Bean. Eu não tenho paciência. Ah, não, Mr. Bean é muito bom, Camila. Ele é muito idiota. Essa é a graça. Exato! Ele é muito. Eu já tô rindo só de pensar dele ser idiota, né? Ai, E o que é mais engraçado é que a comédia britânica, ela não é pastelona, é uma comédia meio xarope. E ele é o único cara que quebra isso na comédia britânica. O britânico tem humor pra quem gosta de gramática, sei lá, professor de literatura vai achar super engraçado o humor britânico. Mas eu gosto do humor britânico. Aí a gente pode usar Monty Python, por exemplo, que na verdade o nome correto não é só Monty Python, é Monty Python Flying Circus. E tem no Netflix. Que é isso? É, Cami, essa é a diferença. Nossa. Essa diferença de 3 anos, né? Não, na verdade, Monty Python Flying Circus, acho que só passava nos anos 80, nos anos 70, parou de passar, mas eu, depois de adolescente, comecei a ter contato com eles, né? Então não foi quando você era criança. Bem, não tive contato nos anos 90, mas ok. Já que a gente falou um pouco das séries, já vamos começar falando das séries que a gente assistia nos anos 90? Tinham várias séries nos anos 90 que, assim, que passavam na TV e a gente assistia. A Patroa e as Crianças, como eu assisti aquilo? Porque eu não tinha TV a cabo, né? Até os 12 anos de idade eu não tive TV a cabo. Então o que eu assistia era de TV aberta. Eu acho que na época não era comum ter TV a cabo, não. Mas passou nos anos 90, na minha cabeça era nos anos 2000 só que começou. Provavelmente nos anos 2000. Uma coisa que eu reparei, assim, uma coisa sobre mim, eu não costumo gostar, hoje em dia, adulta, não costumo gostar de filmes com desenho animado. E aí eu comecei a reparar que talvez tenha um bom motivo pra isso. Sabe por quê? Eu fui parar pra pensar nos desenhos animados que eu gostava e, tipo, comecei a pensar em geral nos programas que eu assistia. E eu vi que eu gostava muito mais na época de assistir série do que desenho. Tipo qual? Eu gostava da Xena, Princesa Guerreira. Eu gostava do Hércules. Eu gostava de assistir 3 é Demais. Tinha um que eu sempre esqueço o nome, que era... Parecia um Indiana Jones, só que era com uma mulher asiática chamada Sidney. Era muito bom. Eu adorava. lembro, era E eu horrível. gostava do... O Mundo Perdido também era muito bom.
Ah, O Mundo Perdido eu lembro de Mais ou nome, mas menos. eu não Eu lembro assim. amava essa Mais ou série. menos. E eu gostava muito mais dessas séries do que de assistir desenho. O Mundo Perdido era uma série que contava um grupo de, acho que pesquisadores ou aventureiros que se perdiam num platô onde ainda existiam dinossauros. Tá, eu acho E que eu aí tenho eles uma tinham uma certa. casa na árvore. Mano, era muito bom. Lembro mais ou menos. Outra coisa que também assisti muito era Power Rangers, né? Pelo amor. Sim. Que eu assistia daquilo. Duas Então, coisas que eu era tokusatsu viciada. em geral, né? É. Tokusatsu em geral. Duas coisas que eu era viciada: Power Rangers e Timão e Pumba. Minha mãe teve que alugar tantas vezes a fita do Timão e Pumba, mas tantas vezes, que ela teve que comprar no final das contas. Tipo, a moça da loja falou: "Você não quer comprar não a fita?" Eu acho legal você falar disso. Na época a gente alugava muito VHS, né? Porque a gente até chegar na TV as coisas demorava muito tempo. A Cami já comentou, mas vocês tinham alguma fita que vocês sempre alugavam? Tipo, sempre, sempre? Então, na verdade não, porque a gente tinha, depois de uns anos, minha mãe começou a trafegar mercadorias em grande quantidade vinda de um país sul-americano próximo ao estado do sul brasileiro, você entendeu? Então, e aí a gente acabou adquirindo um VHS e a gente acho que pegava durante um tempo VHS emprestado de outras pessoas, eu não me recordo. Mas enfim, depois a gente chegou a ter 2 VHS e a gente gravava todos os filmes. Então chegou um ponto, sei lá, quando eu tinha 14 anos, 13 anos, que eu parei pra contar e a gente tinha mais de 400 filmes gravados em VHS. Nossa, mãe. Então, assim, a gente pegava uma vez, entendeu? Se a gente gostasse, a gente gravava. Então, não tinha exatamente um filme que a gente pegava com grande frequência. O que eu peguei muito com grande frequência quando eu era criança, porque não tinha VHS na época ainda, né? Assim, né, para gravar, 2 VHS para gravar, foi aquele Mundo Perdido, não sei como é que chama, dos dinossaurinhos. E aí são dinossauros em busca do Vale Encantado. Tem tipo assim 25 continuações desse filme, e cada filme é um filme totalmente diferente, mas a história é a mesma. Ah, eles eram coloridinhos, né? Isso, Ah, isso, nossa, isso, minha isso. memória puxou do além isso. Mas eu tenho uma coisa aqui que nenhuma de vocês duas vai lembrar, e eu quero que vocês duas e todos os ouvintes pesquisem isso na internet agora. Um live action, estilo Tokusatsu, né? Power Rangers, Black Kamen Rider, que eu gostava bastante, e vários outros. Eu não entrei no tema Tokusatsu, porque senão eu teria uma quantidade grande de coisa, tá? Vocês querem nome em inglês ou nome em português? Só quero que você fale. Por favor. Lutadores, alienígenas, adolescentes, tatuados. Que porra é? Bicho. Mas que porra de nome é esse? Em inglês seria tatuados, né? No verbo passado. Eu não sei falar direito. Tattooed, Teenage, Alien, Fighters. Desculpa, eu esqueci. Tem mais coisa na frente. Ele vai se dando do nada, ele. Desculpa, esqueci. Tattooed, Teenagers, Alien. Calma, deixa eu terminar. Tattooed, Teenagers, Alien, Fighters. Vocês não vão acreditar de onde eles são. Beverly Hills. Eu achei aqui. Isso daqui não é de 90 e pouco, é? É, sim. E, gente, eu lembrei desse desenho, eu lembrava só de um pedacinho desse Tokusatsu. Fiquei muito tempo pesquisando na internet, achei esse Tokusatsu. E se você pegar a descrição que tá no Wikipedia, a sinopse, parece um filme pornô. Eu imaginei. Tipo assim, existe o chefão chamado Gargantua, e ele invocou os lutadores, os adolescentes derrapados de Beverly Hills através de uma tatuagem, por isso que é Tattooed, né? Que eles, enfim, invocam o poder de Morphark, né? O Power Ranger, né? E aí eles viram essas coisas aí que vocês estão vendo. Mas pra quem não... Gente, pesquise. Parece assim, é um tokusatsu utilizando armas brancas e MMA. Mas aquele MMA mexicano, sabe? De luta, com máscara e a porra toda. Só um adendo, esse Tokusatsu só ajudou as velhinhas crentes a falar que tatuagem era coisa do demônio, né? Não sei, eu não lembro. Mas assim, teve, acho que... E durou, acho que 4 temporadas. Eu não sei quantas temporadas eram pro Brasil. Mas eu, depois de uns anos, foi tipo, quando a gente montou a pauta, né? Eu parei pra assistir, cada episódio de 20 minutinhos. Chegou na metade do primeiro episódio, eu dormi. Eu não consegui terminar de assistir. Ou seja, é ruim. Eu lembrava que era ruim, mas eu gostava. E é isso, gente. Esse é o Tokusatsu, que acredito que seja na categoria Tokusatsu dos anos 90, mais bizarro que eu já vi.
É o ápice da coisa bizarra, né? Tem um desenho que eu era louca, 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 que eu era fissurada, eram os Super Patos. Ah, Eu adorava. passava na TV Cruz. Eu era fissurada naqueles patos jogando hóquei. Acho que é por isso que eu gosto de gelo, de hóquei e tal, por causa deles. Nossa, a TV Cruz tinha coisas muito boas. Tinha sim. Esse era um. Eu gostava muito do Pateta e o Max. Pateta e Max. Oh, era muito fofo. Nananana. Aham. E o 101 Dálmatas. Amigos de fé, com eles tudo vai dar certo. Nanana, por aí, só querem se divertir. Deixa ele cantar um pouquinho. É da hora. O 101 Dálmatas, a gente. Deixa ela falar. Ô, Caraca, você não deixa ninguém falar. Eu quero falar muito, eu quero falar muito. Tem Segura, muita coisa segura pra esse falar. cu, segura esse cu. Eu adorava o 101 Dálmatas, tanto esse desenho. Eu adorava tanto o desenho quanto o filme live action. Quem lembra com a Glenn Close como a Cruella? Eu Eu lembro. tinha esse VHS. Nossa, eu assisti ele tanto, tanto. eu lembro mais ou Bom, menos. nessa linha aí, quem vai lembrar do Timão e Pumba? Eu lembro. Eu era louca por eles, né? E aí tem muito mais coisa. Cheguei a pesquisar aqui os desenhos da TV, cheguei a pegar os desenhos da TV Tinha o Cruz. Dog Funny. Tinha o Dog Funny, mas o Dog Funny também passava em outro canal ou em outro horário antes da TV Cruz. Ele começou sem ser da Disney. Nossa, o Doug eu era louca por ele. E aí, quando a Disney comprou, teve algumas mudanças. Tipo, a Patty, ela mudou de cor. Tinha umas coisas assim. Sabe outro que apareceu aqui agora pra mim? Hora do Recreio. também era Eu muito era boa. louca pela Hora do Recreio, gente. Primeira coisa, eu gostaria de fazer uma homenagem especial a um desenho que ninguém daqui vai lembrar. Chama Darkwing Duck. Era feito pelo personagem que parecia o Patolino, era um pato, que usava a capa roxa. Quem dublava era o dublador do Kiko. E ele era um detetive. Eu gostava muito desse desenho. Eu acho que eu não cheguei a assistir, mas eu olhando a imagem dele, Uhum. eu lembro de alguma Uhum. coisa, sabe? Os Anjinhos. Eu adorava os Anjinhos. Ai, era a coisa melhor. Vocês já viram aquela teoria de que, na verdade, a Angélica, tipo, todas as crianças já estão mortas e a Angélica é uma menina, tipo, esquizofrênica? Na boa, tinha muita teoria dessa nos anos 90. Tinha. Mas a gente não vai falar de teorias, por Não favor. dessa vez. Tinha um que eu adorava, que passava na Cultura, que é As Aventuras do Ursinho Rupert. Ai, é lindo. Uhum. Era muito lindo. Muito lindo esse ursinho. Muito, muito, muito lindo. E era bem inteligente, né? Eu me lembro que era inteligente o desenho. A Cultura, ela tinha desenhos muito bons mesmo. E eles eram mais cabeça. Sei lá, eles Uhum. tinham traços muito bonitos. Eu amava também da Cultura o Pequeno Urso. O Pequeno Urso era muito lindo. Eu juro que se eu também tivesse um amava. filho Era hoje ou tão filha, lindinho. eu ia decorar o quarto de O Pequeno Urso inteirinho, com aquele desenho lindo. Ele é muito bonito. Não ia, não. Os dois eram muito lindos, muito bem desenhados. Nessa linha aí também tem o Babar, né? Sobre TV Cultura, tem 2 desenhos. Tem um filme, que eu levei muitos anos pra achar ele, só que eu não coloquei ele aqui porque eu não lembrei. Mas sobre a TV Cultura tem o Cyber Chase, que era muito legal. Era um desenho que eram 2 moleques que tinham que entrar no mundo virtual pra salvar alguma coisa no mundo virtual. E tinha um personagem que era a placa-mãe. Cara, não lembro disso daí, não. Outra coisa, tinha um outro que é um desenho 3D, totalmente 3D, de um cara e uma mina, tipo, personagem de ação. Eu não lembro exatamente, mas tinha um vilão deles, tinha uma mão com garra, alguma coisa assim, a cabeça era meio. O desenho tinha uns tons metálicos escuros. O vilão tinha lá um tom chumbo com uma boca verde. Eu não vou lembrar o nome do desenho, mas é nessa pegada tecnológica aí também. Tinha nave espacial, tinha uns negocinhos assim. Um outro desenho nessa pegada do Pequeno Urso era um filme que eu descobri muitos anos depois que era um filme, assim como acho que Rupert, importado da Inglaterra, que contava a história de um coelhinho. Muito bonitinho também. Hello, my baby. Hello, my dog. Não, coelho não sapo, Léo. As Múmias Vivas. Ele só assistia os desenhos que ninguém gostava. Vá a merda. O fato de você não ser tão velha quanto eu não significa que o desenho não fosse bom, tá? Presto é um cara, Scarabe é seu inimigo. Lá vem as múmias, prontas pra ajudar, lá vem as múmias. Mas eu gostava de Thundercats. Thundercats era muito bom. O original, não, essa porcaria que tem hoje. Sabe o que eu achei? Rupert
em desenho em 3D. Eu acho que lançaram faz, tipo, pouco tempo, sabe? E é bonitinho igual era antes? É fofo. Só pelo jeito que você tá falando, Mas não. não era tão bonito, não. O ursinho era mais bonito. Ah, o desenho era muito lindo. Era feito em aquarela, se eu não me engano. Uhum. Parece mais infantil agora, sabe? Uhum. Sabe outra coisa que era tão fofinha da minha vida? Ursinhos carinhosos. Minha festinha Eu de gostava. aniversário de 1 ano foi de Os Ursinhos Carinhosos. A minha também. A minha Eu não. acho que a gente já tinha falado isso. Me fantasiaram de palhaço azul. Meu Deus, coitadinho. As aventuras de Babar. Eu me lembro desse desenho, mas muito Uhum. pouco. Era um, É Muito do pouco. elefante. era um dos desenhos Uhum. bonitos feitos em aquarela. Também? Uhum. Sabe outro que eu adorava? Ele passava na Futura, As Trigêmeas. Era legal. Que tinha a Bruxonilda. E elas sempre viajavam pra uma época distante. Era muito legal. Um desenho que ninguém vai lembrar. Eu puxei do fundo da minha memória e, gente, foi difícil lembrar desse desenho. Ah, Bikers mais. Bikers de motoqueiros, motocas. hum. Bicicleta também pode ser. Hum. Mice, plural de ratos em inglês. Bikers mais. Nossa, Danilo, você só lembra Ratos das coisas que motoqueiros. ninguém assistia. Mas meu próximo todo mundo assistiu, tá? Os Gárgulas, é bem legal. Caralho, não. Bikers ou Biker mais. Outro muito bom era As Três Espiãs Demais. Ah, sim. Como assistir isso? Sim, era muito bom. Uhum, eu gostava também. Muito, muito bom. Impossible, né? Nessa linha investigativa tinha um KND, Turma do Bairro. Carmen Sandiego também. Verdade. Meu próximo desenho seria Hora do Recreio, mas já falaram. Doug Funny já falaram. Metabots. Olha, eu adorava Metabots. Eu assisti muito pouco, mas eu era louca por eles também. Acho que era Metabots. A Família Dinossauro, gente. Vocês também gostavam? Nossa, muito muito bom. bom. Puta que Era pariu, muito era bom, muito porque bom. tipo, eles faziam Era. críticas do nosso mundo, só que num programa infantil. Eram críticas muito Sim. boas. Uhum. E, tipo, se você pegar hoje em dia adulto pra assistir, ainda é muito bom, porque você vai ver com outros olhos. Sim, realmente. E eu só fui descobrir isso depois de velha, vendo vídeos no YouTube e tal. Eu assisti em natura na Rede Globo. Eu assistia também, mas não entendia muita coisa, né? E aí falava, Rede Globo apresentou. E aí nessa linha de live action, só voltando porque eu me lembrei agora, eu não anotei, o Superman, que foi o Superman que eu mais gostei. Com a Lois Lane lá, que era. Enfim, Lois Lane era repórter. Acho que sim. Uma série que eu assistia, puxando série de infância. Eu Smallville. Eu gostava. era louca por Eu Smallville. gostava. Eu gostava muito. Depois de um tempo ficou bosta, né? Sei lá. Acho que. Meu Deus. Desculpa, eu precisava muito me lembrar dessa música. D.O.C. também, O Estranho no Paraíso. Nossa, eu fui reassistir essa série inteira, tipo, agora, porque na época eu não gostava. É boa? É boa. Eu acho que, assim, é mais da época do Danilo, D.O.C. Uhum, Eu lembro que eu era muito nova, eu não curtia muito, tipo, esse tipo de série do D.O.C. Eu assisti o Smallville, mas D.O.C. eu não curtia tanto. D.O.C., deixa eu ver quantos anos eu tinha, porque eu acho que é de 2003, Bah? Mas não podia porque é só nos 90. Não pode falar porque é só nos Ai, 90. mimizeiro. Quando eu falo de alguma coisa pós anos 90, mas você só conheceu depois dos anos 90. Não, mas essa série ela começou em 2003, não é uma série de 1970 que você assistiu depois de não sei quantos anos. Passou nos anos 90? Passou em 2003. Passou na época que ele lançou. 2003 é anos 90 ou não? Vamos ignorar ele. Então quando é pra vocês, a regra não vale. Se você parar pra pensar, Thundercats e He-Man é a mesma coisa. Passou nos anos 70 e 80, mas continuou passando na nossa época. Chaves também. Mas essa daí que ele falou não passou Ah, na nossa época. Ele deve sim. ter assistido na Não, internet. se não passou na Qual que nossa é o nome época, dessa é outra daí? história. Um outro muito fofinho que tinha era o Hantaro. Assisti muito pouco, mas era muito fofo. Eu lembro da abertura e eu gostava, Gente, mas eu não gostava gostava. só da Não- abertura. Tipo, parou na abertura. Eu não assistia Hantaro. Não, é tipo isso. A música da abertura te pega, do resto, meh. Verdade, a música era bem legal. Agora o desenho era só fofo, né? Não tinha muito, oh meu Deus do céu, história, né? Eu gostava do Dragon Ball GT. Eu gostava do Z, Não, que era a da minha época. abertura do GT era maravilhosa.
Era muito boa. Nessa linha de bichinhos fofinhos, já que você falou de Hantaro, eu anotei aqui, não tá na ordem, tá? Foda-se a ordem. As Aventuras de Tico e Teco e os Defensores da Lei. E eu vou fazer uma pergunta pros Tico e nossos Teco, Era ouvintes. eles são bom. tão fofos. Eu duvido que vocês saibam o que significa esse trecho da música. O Tico e Teco vem fazer o bem e o Tico e Teco vem a 100. Na verdade é Tico e Teco vem a 100, Tico e Teco vem fazer o bem. O que significa Tico e Teco vem a 100? Ah, a Cami sabe. Agora eu quero saber se os ouvintes sabem. Então, Léo, corta essa parte da Cami. E vamos ver se eles vão. Comentem, mandem e-mails. Entendeu? Olha, a sua estreia do Tico e Teco se deu num desenho do Pluto em 1943. Nossa, eu não sabia nem que tinha desenho do Em Pluto. 1989 estrearam uma série própria, Tico e Teco e os Defensores da Lei. O Léo tava falando que o Tico e Teco eram os esquilinhos que enchiam o saco do Pluto, sabe? Era isso mesmo, era isso mesmo. Que lindinho. Cara, legal. E os cãezinhos era do legal. Canil, alguém assistia? Cãezinhos do Canil, acho que sim. Tinha a Katrina. Era mó legal. Tinha um de ratinhos. Ah, eu sei, os Camundongos Aventureiros, Bernardo e Bianca. Os Camundongos Aventureiros, Aventuras de Camundongo do Campo e do Camundongo da Cidade. Ah, era tão fofo! Nossa, era muito Se bom, gostava E Pink o demais, disso, Cérebro. sério, demais, Pink o demais, cérebro. demais. Nessa linha animal, eu quero ver quem lembra. Os Cowboys de Mesa. Nossa, gente. Deus desenho que era muito qualquer coisa, né? Tipo esse. Era legal, tá, gente? Eu Era muito gostava. qualquer coisa. Mais uma vez, o Danilo só gostava daquilo que ninguém assistia. Passava na Xuxa, se eu não me engano, esse, tá? Só xarope. Ou na Eliana, enfim. Falando em Xuxa, vocês gostavam da Xuxa ou vocês preferiam alguma outra das apresentadoras? Porque eu gostava muito mais da Eu não Eliana. sei dizer. Eu assistia mais Eliana. Eu não sei dizer. Eu era da Minha vida Eliana, era né? muito Eu louca assistia porque não Xuxa. dava pra assistir todos os desenhos. Eu nunca passei por essa pira da Xuxa. Eu sempre gostei mais da Eliana. Eu assistia Eliana também. Eu lembro do programa da Ana Record, que tinha o Chiquinho. E tinha um quadro muito legal também, que era com, acho que o Celso Cavallini. Que eles faziam, acho que lá no Hopi Hari ou no Play Center, eu não me lembro qual dos dois. Que eles pegavam sempre alguém, tipo, algum famoso X qualquer da Record. Colocava numa montanha-russa e a pessoa tinha que responder, tipo, um quiz, enquanto tava rolando o caminho da montanha-russa. Isso daí eu acho que era mais recente, né? Eu não lembro exatamente desse programa, mas sei sim. Gostava Eu do gostava muito. Passo Repassa, era louca pra esse programa também. Nessa era linha legal. Muito bom. de programa, TV Gloob Gloob. Gloob Gloob. TV Colosso era Colosso. muito Não, bom não foi também. da minha época e eu não assisti. Foi da minha época e a minha primeira cachorra chamava Priscila. Era uma poodle chamada Priscila. Foi da minha época. Eu era muito fã da TV Colosso. Eu amava. A Globo tinha uma lacuna ali de 4 meses, 5 meses, eu não sei, 3 meses, 2 meses. E eles precisavam de algum programa infantil para cobrir esse horário da Globo até que a Xuxa viesse. E aí eles fizeram TV Colosso por pouco tempo. Se algum dia alguém souber onde está vendendo os VHS, VHS não, né? O DVD da TV Colosso, gente, me avisa porque eu compraria muito para mostrar isso para os filhos. Ai, Danilo, pelo amor de Deus. YouTube. Gente, eu gosto de fazer coisas legais. Eu já mandei na pirata. A Camila pelo menos mandou no YouTube. Sabe de uma coisa bem legal também? X-Tudo. Sim. Era muito bom. Rá-Tim-Bum também era. Fosse doido. Verdade, naquela época tinha o Castelo Rá-Tim-Bum e tinha Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum era um programa que, tipo, tinha vários quadros dentro, né? Rá-Tim-Bum era uma televisão dentro Isso. de televisão. Essa era a Qual proposta. que era? Na verdade, isso. Qual que era? Alguém lembra da abertura do X-Tudo? X-Tudo, tudo, tudo, tudo. X-Tudo, tudo, tudo, tudo. E aí vai indo. Verdade. Castelo Rá-Tim-Bum, se eu cantar, eu sei a letra até hoje. Blá. Não sei não. Plim, plim, Eu plim. também. Mas também não é difícil, né? Tananá, naná. A porta abrindo. Castelo, Tem a castelo. letra do Castelo Rá-Tim-Bum pra dar um jeito. Era. Eu acho Agora que eu não fico tinha. imaginando
Você entrando lá no Deezer, colocando nas letras, tipo, tá escrevendo tudo isso. O pior é que, tipo, não tinha letra, era realmente isso que o Danilo tá tentando. Tentando não, Produzir, é. algo que eu consegui com maestria. Apenas abreviei um pedaço da música por questão de tempo de gravação. Olha, uma outra série também que é muito, muito, muito nostálgica, que o ator há pouco tempo refez uma das cenas e tal, é Mundo da Lua. Era legal. Ai, sim. O ator, há pouco tempo atrás, ele postou no Instagram dele, agora como adulto, refazendo a cena e tal. Ou regravando o som por cima, sabe? Falando por cima da cena. Ele fez por causa na época que saiu aqueles filtros de criança do Snapchat. Isso. E aí ele refez a cena. Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui Gente, quem que nostalgia. Dá vontade de chorar. É Pode Lucas assistir. Silva e Silva. Nossa, eu nunca esqueço do episódio que o pai dele tinha umas garras no lugar da mão, tipo, de um caranguejo. É umas coisas muito loucas. E no Castelo Rá-Tim-Bum, vocês lembram do episódio que a Penélope teve Eu neném? lembro. Não. E ela arranjou o marido do pai do neném, era um cara totalmente de rosa que nem ela. É, Foi, eu não É, tá lembro vendo? disso. eu lembro. Sabe uma coisa que é muito nostálgica? Cocoricó. Júlio na gaita, bicharada no rock rural. Cocoricó. Tem até hoje. Não falo, tipo, passar o que foi gravado antes. Eles gravam até hoje. Sim, lógico. É uma fórmula que deu certo, Não, mas né? eles estragaram Perca- ela. Eles estragaram ela. Se eu não me engano, tinha um personagem que era um cocô. Era isso que eu ia comentar. Eu vi no YouTube um dos episódios recentes onde eles ficavam cantando e conversando com um cocô no Ah, é chão. verdade. Bom, sabe de que ano que é essa Que é série? Cocoricó? Não. Já fez 20 anos. Pera aí. Nossa, gente. Eu 1996. Não, 96, beleza. Eu tinha 6, 7 anos, ok. Posso falar o quão velho eu sou, gente? Nossa. Eu assisti o Rei Leão, Hum. o primeiro, no cinema. Não, isso daí não. Eu assisti o primeiro em fita cassete porque eu tinha 2 anos de idade. Achei mais um desenho. O Menino Maluquinho. Era uma série, né? O Menino Teve Maluquinho. um filme também. Eu Que era dos muito livros fofo quando eu era também. criança. Aham, minha mãe adorava. Era da TV Cultura, não era? Sim, era da TV Cultura também. Muito boa. É, a TV Cultura que fazia essas séries mais cabeça, mais sei lá. Isso. É Ziraldo, né? Nossa Isso. literatura É Entre o brasileira. Sítio Uhum. do Pica-Pau Amarelo. Eu assisti as duas versões. Eu nunca tive a pira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando eu estudei arte, eu só peguei raiva do Monteiro Lobato. Pra quem não sabe, nos anos 20, Monteiro Lobato, ele era crítico de arte. E quando teve a Grande Semana de 22, que foi a Semana de Arte Moderna, ele fez uma crítica muito pesada pra Tarsila do Amaral, falando horrores sobre a arte moderna. E o que eu acho, ele é uma pessoa muito quadrada. Só isso. Bom, os desenhos dele eram legais, então. Então, legais em pontos, né, Camila? Se você pegar pra ler agora, se não fosse algumas adaptações pra passar na TV, tem coisas muito horríveis e preconceituosas ali. No livrinho mesmo? Então, só pra Sim. você fazer uma observação, não é um livrinho, tá? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma chaproca que deve ter umas 600, 800 páginas. Sim. Mas que pra época era um livrinho. Na verdade, era livrinho sim, né? Porque ele vinha em várias coleções Então, eu vi a de livros chaproca, menores. desculpa, então tu considera. Bom, cinema. Eu venho do interior. Na época, cinema, por mais que lá no interior cinema é muito barato, não era um hábito. Só tinha um cinema pequeno. E eu não assistia quase nada ali. Eu normalmente esperava chegar em DVD e assistia pelo DVD. Vocês tinham o hábito de ir no cinema? Eu Eu tinha. não lembro. A minha mãe nunca gostou de cinema. A última vez que eu lembro de eu ir no cinema com a minha família foi pra assistir Nem Que a Vaca Tussa. Meu irmão era pequeno ainda. Nossa, quando eu era pequena, tipo, o que eu realmente assisti no cinema foi Harry Potter. Toda vez que saía um Harry Potter, eu ia no cinema assistir. Do resto, eu não fiz nunca questão de assistir logo que saísse, sabe? A gente era criança também, né? Dependia dos pais pra levar Não, a mas gente eu no ia com cinema. uma certa frequência. Acho que eu assisto Sim, muito mais Com uma cinema certa agora. frequência, assim. Eu ia com uma certa frequência no cinema, assim. Sei lá, umas 2, 3 vezes por mês. Mas eu ia. Um detalhe sobre no cinema de cidade pequena. Uma vez eu marquei com uma amiga minha de assistir um filme no cinema. Os pais deixavam a gente lá na porta do shopping, a gente ia no cinema. Gente, cidade do interior, tá tudo certo. Você larga as crianças na rua, não tem problema nenhum. E aí os pais deixavam a gente no cinema e ia embora.
Eu fui olhar a grade de horário do cinema e tal. Vamos ver Peter Pan na época. Chegou lá, não tava passando, eu vi o horário errado. O cara abriu uma sessão extra e ficou só eu e a minha amiga no cinema, vazio, assistindo Peter Pan. Isso é porque é interior, né? Se fosse aqui na cidade, Sim. foda-se, você veio pro cinema errado, minha filha. Ou seja, eu já fui numa sessão exclusiva do cinema. Eu tinha achado mais um negócio aqui, sabe o que, Bertolini? Eu não sei se você Ah. Chiquititas. Ah, sim, eu adorava. Uhum. Eu tinha a fita cassete. Eu não tinha. Eu tinha o CD, eu ouvia muito as músicas. Só que as músicas eram tristes, então eu ficava Eu tinha chorando. o CD também. Eu tinha o Bela- CD, eu gostava de Algumas. Chiquititas. Inclusive tem um spin-off aqui pra falar pra vocês, um negócio engraçado, que eu participei de um concurso quando eu era criança pra gravar Chiquititas e até um certo ponto eu ganhei parte do concurso. Mas a gente na época não tinha, ou não teve dinheiro, ou não teve tempo, sei lá, pra eu ir pra próxima fase do concurso. Mas existiu a possibilidade real de eu ter participado de Chiquititas. Eu também, eu cheguei a ser chamada, só que minha mãe não quis deixar, porque boa parte ia ser gravada na Argentina. Minha mãe não queria eu pequenininha indo pra Argentina gravar. Então eu podia ter participado das Chiquititas, mas graças à minha mãe, beijo mãe. Nós poderíamos estar gravando com 2 ex-Chiquititas? Podia. Né? Podia. Eu gostaria de fazer uma homenagem ao desenho chamado A Vida de Rocco, que era muito bizarro e absurdamente maluco, mas eu gostava. A Vida de Rocco. E eu vou parar nisso porque tem muita coisa. Esse A Vida de Rocco acho que eu já vi. Esse cachorrinho fofo. Bom, Eu já devo ter visto. Freakazoid, mas vocês não vão conhecer. Eu vou pegar desenhos que talvez vocês conheçam. Inspetor Bugiganga, alguém conhece? eu lembro do Eu filme tentei do Peter reassistir, não consegui Bugiganga. passar dos primeiros 10 minutos. Mas o desenho live action. Gente, recentemente a gente postou lá no site uma notícia sobre filmes da Disney que eles podiam fazer live action. E tem um ali que eu preciso falar que eu quero muito um live action desse filme, que é o Eu não Atlântico, sei se eu Cidade quero. Perdida. Gente, eu adorava aquele filme, é muito bom. Eu gostava Tinha que ter um bastante live quando eu era action. criança, mas eu reassisti depois de adulto e era mais legal na minha cabeça. É bom quando a coisa é mais Não, legal é na que tá nossa ruim, cabeça. porque quer dizer que tipo, não era bom, tá ligado? Olhando por certo lado. Tem uma outra coisa que eu queria lembrar, mas não veio na minha cabeça e fugiu de novo. Bom, um filme, já que a gente tá falando de filme, que eu reassistia muito quando eu morei em Curitiba, mas eu reassistia muito do tipo da Play, assistir, rebobinar o VHS, assistir de novo, rebobinar o VHS, e às vezes assistir pela 4ª vez no mesmo dia, durante vários dias seguidos, era Blade, o primeiro Blade, com Wesley Snipes. Mano, era bom pra caramba aquele filme. E aquele filme, aí eu reassisti depois de adulto, os outros 3, 4 que vieram depois não são tão bons. Não aconselho alguns deles definitivamente a serem assistidos. Mas o primeiro é muito bom. Um que eu lembro agora, eu fui pesquisar pra fazer a pauta e eu lembrava desse filme que eu achava muito bom. Aí eu fui pesquisar o nome dele e eu não achava em lugar nenhum. Ué, não é possível. Eu lembro que o nome era esse, Dinotopia. E aí eu fui descobrir que, na verdade, ele não é um filme, ele é uma minissérie de uns 3 capítulos, 3, 4 capítulos, é pouco. E eu confundia ele com o filme, porque na época, quando os filmes eram muito longos, eles separavam e passavam um pouco cada dia. Então eu jurava que era um filme. Eu lembro. Gente, quer ver uma coisa engraçada? A gente tá falando de filme, eu lembro do Titanic no cinema. Eu não assisti o Titanic no cinema, mas o meu padrasto foi levar o irmão dele, que era o irmão mais novo. Tipo, ele ia encontrar com uma namoradinha, alguma coisa assim, tipo, marcaram de se encontrar e, tipo, ver Titanic. A fila atravessava quarteirões. Tipo, uns 3, 4, 5, 6 Meu quarteirões Deus. de fila pra ver o Titanic. Titanic foi uma sensação. Foi. Agora já teve filmes que passou o Titanic, né? O último Mas filme. foi difícil na época. Foi difícil bater Titanic na época. Não, acho que levou mais de uma década pra bater Titanic. Sabe uma outra coisa que era muito bom e continua sendo bom até hoje? Turma da Mônica.
Gente, Turma da Mônica, eu tenho um detalhe. Eu nunca comprava gibi. Nunca, nunca. Eu sempre ganhava de alguém uma sacola gigante com gibi. Ai, que delícia. Que acho que, tipo assim, a minha avó, o meu avô, minhas tias, todo mundo comprava e ia largando. Aí, de repente, eu viajava pra ver eles e ganhava um sacolão de gibi. E aí, eu voltava pra casa e juntava eu e minhas primas, nós 4. Ah, meus pais vão sair todos os pais e a gente vai ficar na casa da minha avó. Ou alguém vai dormir na casa de uma da outra. Botava todos os colchão no chão, ligava o ar-condicionado. Cada uma catava uma pilha de gibi e passava, tipo assim, 3 horas quietíssimas lendo gibi. Que E delícia. olha que na época, gente, fazer a gente ficar quieta era muito difícil, porque a gente brigava muito. A gente não passava 5 minutos sem brigar. Mas tinha duas coisas que faziam a gente ficar quieta: o gibi e jogar Sonic no Master System. É só isso. Vocês não brigavam por Sonic? Nossa, Camila, a gente brigava por qualquer coisa. Tipo assim, eu sei da minha parte que eu era uma pessoa muito ciumenta. Eu era uma criança muito ciumenta. Eu tinha prima, tipo, ciúmes das minhas primas umas com as outras. Isso daí me fazia brigar muito com elas. Ai, meu Deus. Arquivo X, eu lembro que meu Arquivo avô X era assistia à noite, eu bom. acompanhava ele, não sabia de nada, mas gostava. Arquivo X, eu tinha muito Eu medo. posso contar uma coisa? Então, eu também tinha medo, mas gostava. Graças ao Tela Quente, Oi. e minha mãe ser meio permissiva com televisão, eu vi a abertura de pernas da Michelle Pfeiffer. Isso é uma coisa que me marcou muito. Meu Quando criança. Deus. Assim, uma coisa que me marca muito sobre a TV, eu tinha muito, muito, muito medo do ET, do filme do Spielberg. A minha mãe até hoje fica falando: ai, porque você adorava o filme do ET? Porque você ficava emocionada quando ele voltava pra casa? Não, mãe, eu não estava emocionada, eu estava chorando de medo Que daquele dó. ET que parecia um cocô. Parece um cocô uva Que passa, né? dó. Eu não gostava, eu não ficava emocionada, eu tinha medo, por isso que eu chorava. Não era porque eu tava com dó dele. O desenho chama Máximo. Eu também gostava bastante. É na mesma pegada do Vaca e o Frango, sabe? Mas chama Máximo. Era uma lontra, eu acho. Mas enfim, era legal. Na mesma pegada da Vaca e o Frango, eu gostava daquele do Cão Teimoso, Coragem e o Cão Nossa, era da Covarde. hora. Era da hora o Cão Covarde. Cachorro idiota. Tiny Toon também era Os legal. Animaniacs era muito bom. Ninguém vai lembrar dos Animaniacs. Oh, verdade. Mania que acabei de passar aqui. Marsupilame. Ana Pimentinha. Quero ver quem lembra dessa. Adorava Ana Pimentinha. Eu gostava também. Também passava na TV Cruz, Eu né? acredito que sim. Alguém tira aquela filha do Silvio Santos chata pra cacete do Bom Dia e Companhia e bota o TV Cruz de volta no Não lugar. pode porque é Por direito autoral favor. da Disney. Mas, gente, me põe. Me põe. Eu nem cobro muito. Um pouco mais de um salário mínimo. Eu aceito, gente. Me põe lá. Olha, quase de graça. Meu Deus do céu. Gente, a filha do Silvio Santos só tá fazendo aquilo lá porque ela é filha do Silvio Santos, porque ela não tem carisma nenhum pra lidar com criança. Mas nem o Fazer pai o quê, também, né? né? Capitão Caverna, alguém lembra do Capitão Caverna? Bob Esponja. Corrida Maluca. Eu ia falar, tá? Mas tá bom. É legal cuidar maluco. E aquele do Pegue um Pombo Peguem também. o pombo, Uhum. peguem o pombo, peguem o pombo, agarrem. Eu não lembro. Meu Deus Capturem. do céu. Prendam, segurem, Isso aí, agarrem e prendam, capturem. segurem, agarrem Eu e não capturem. lembro. Isso mesmo. Aí tinha o desenho a parte do Muttley também, né? Mas da TV Cultura, eu acho que já é nos 2000, mas eu gostava, era os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Verdade. Muito fofo. Gente, tem outro desenho que eu lembrei que eu gostava pra caramba. O Manda-Chuva. Você não acha que vocês duas vão lembrar, mas era muito legal. Era um gatil, na verdade, vários gatos de rua. Uhum. E tinha o Batatinha. Só que era gravado, eu acho que no Rio, porque eu tinha um sotaque carioca muito forte. Eu ria muito pelo jeitão, Sim, sabe, sim. escrachado Muito dele. fofo. Eu reassisti depois de adulto, faz um tempo, né? Nessas 3 semanas aí. E, gente, é engraçado, eu gostei. Eu realmente gostei. O Manda-Chuva? Nossa, ele é legal. 1960. E o desenho do Jack Chan? Pô, era muito bom. Esse daí eu O adorava Jack Chan também. era muito bom. Uhum. Amor, você pediu pra eu fazer uma anotação pra você.
O piano de Daniela? Ah, o diário. O Diário de Daniela era um dessas. Ah, é. Era uma dessas novelas mexicanas infantis. Aham. Nossa, eu era apaixonado por ela, velho. O Léo era apaixonado por ela. Sério, Léo? Você assistiu o Diário de Daniela? Eu não gostava do bagulho, mas eu achava a mina mó gatinha. Oh, meu Deus. Acho que o nome da atriz era Daniela Lujan, se eu não me engano. Ela, né? Se juntar aí, é Super Choque. Aquele da Liga da Justiça era muito bom. O X-Men Evolution era muito Nossa, bom. assistia demais aqui, né? Horrível. Alguma pra você? Não, eu gostava do Evolution, que era todo mundo adolescente chato. Verdade, era muito Eu bom. gostava do O Máscara. Quem lembra do desenho do Máscara? Não, o filme não passa na regra dos 15 anos. Eu vou reassistir depois de 20 anos de idade. Não passa. Tanto o desenho Mas o quanto filme era bem né? legal. É meio ruim. Mas pra época era bom pra caramba, sabe? Porque não combina aquele clima dark pra cacete com o É Máscara ruim. ser tão colorido. Enfim, quem lembra do Laboratório de Dexter? Garfield, eu assistia também, eu gostava. Eu não gostava do Johnny Bravo. Hi, Puffy Yumi Show. Quem lembra? Hi, Puffy Yumi Show. Hi, Puffy Yumi Show. Enfim, não consigo. Seja como for, gente, agora eu tô num terço da lista. Só pra avisar, tá? No dia 7 de setembro e 8 de setembro vai rolar a Dark Mimi Party. E a gente vai estar lá no dia 8, que é no domingo. Vai acontecer lá na Vila Mariana. Dá uma olhada lá no site, gente, que é mimiparty.com.br, pra vocês verem onde comprar os ingressos. Tem uma loja lá na Liberdade que tá vendendo ingresso a R$10, gente. Fica de olho. E quem doar cabelo, entra de graça. A Dark Mimi Party, ela é um evento voltado pro fãs de moda japonesa. Uhum. Só vão as meninas, tá, gente? Eu não vou, não. Eu não fui convidado pra ir. Assim, existe a possibilidade dos meninos estarem em um outro evento, mas a gente tá verificando isso ainda. Uhum. Convida nós. No mesmo dia, também na Vila Mariana, gente. E por hoje é só. Cami, o que o pessoal encontra se eles entrarem lá no nosso site, o odisseiageek.com.br? Um websérie. Nossas camisetas, mais legais já. E várias notícias quentinhas. Sim, praticamente todo dia tem notícia lá, gente. Vale a pena dar uma olhada. Uhum. Vocês também podem acompanhar essas notícias. A gente sempre posta chamadas lá no nosso Instagram, o @odisseiageek. A gente também coloca alguns memes, algumas coisas interessantes. Vale a pena seguir a gente. E no nosso Facebook também. Pode Odisseia Geek. Ah, tá. Já ia falar Odisseia Geek. Queria, se o outro Odisseia Geek se desse pra gente, mas eu duvido. Também duvido. Gente, a gente sempre pode dar uma de Poderoso Chefão e fazer uma proposta recusável. E o outro Odisseia Geek, isso não é uma ameaça. Ou a gente pode dar uma de Poderoso Chefão e fazer uma ameaça irrecusável envolvendo uma cabeça de cavalo. Credo. É isso aí, gente. Vocês vão ficar dessa vez com essa mensagem macabra até daqui a 2 semanas. Ou não. Odisseia Geek. Odisseia